Olá, boa noite. A cura do câncer ainda é um dos maiores mistérios da medicina. Apesar dos avanços dos tratamentos nas últimas décadas, a doença mata por ano mais de 8 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer calcula que em 2016, quase 600 mil pessoas vão ser diagnosticadas com a doença. Uma substância desenvolvida na Universidade de São Paulo pode mudar esse cenário. O fosfetanolamina deu bons resultados em pacientes e pode ser a esperança para a cura do câncer. Mas a substância virou caso de justiça. Os 230 quilômetros separam São Carlos da capital paulista. Localizado no interior do estado, o município abriga cerca de 240 mil habitantes e é considerado um importante centro educacional e científico. Foi aqui que pesquisadores desenvolveram uma substância vista por milhares de pessoas em todo o país como uma esperança no combate ao câncer. É a fosfetanolamina sintética. Eu acredito, no poder da cura, que um dia eu possa ser curado. Depois que apareceu esse medicamento, eu tô com um medicamento da cura, do câncer, eu tô com uma esperança. Mesmo que não seja verdade, mas eu quero tentar, pelo menos. Sim, é uma esperança. Pelos casos de pessoas que já estão curadas e de melhoras, eu acredito que sim. Uma pessoa que sofre de câncer, que mal maior pode acometê-la? Então, a fosfetanolamina é sim a esperança de todos nós. A fosfetanolamina sintética foi desenvolvida nos laboratórios da Universidade de São Paulo, aqui em São Carlos. Há 20 anos, um professor de química já aposentado passou a estudar essa substância de forma independente. Depois de várias experimentações, ele e outros pesquisadores começaram a produzir as cápsulas da forma como conhecemos hoje. Então, toda a equipe chegou a conclusões científicas favoráveis e otimistas em relação ao uso desse composto no tratamento contra o câncer. Este é o professor responsável pelo estudo. Gilberto Chierici é doutor em Química Analítica e deu aulas na USP por 40 anos. Não à toa, foi apelidado de pai da fosfo. Era minha obrigação devolver aquilo que eu sou pago para fazer, que é uma pesquisa. Então, não vejo mistério nisso, nem nenhuma ato de nobreza nisso. Entendeu? Você me pagou, eu fiz a pesquisa, está aqui. Os resultados é seu. O médico Renato Meneghello faz parte da equipe de Gilberto. A literatura diz que a fosfetanolamina ela é um pró-cancerígeno, então, ou seja, ela poderia causar câncer. Nós somos na rota contrária. Nós pensamos, será que ela está realmente causando câncer ou será que ela está tentando combater o câncer? E foi aí que nós fomos estudar ela e vimos que o efeito dela realmente é para o combate do câncer. A gente sabe que o faturamento da indústria farmacêutica é muito grande. E essa polêmica toda gerou porque nós não vendemos a patente. Nós simplesmente decidimos fazer aquilo que no mundo inteiro não se faz. Nós estamos doando um composto que pode ser muito promissor no combate com o câncer. Você imagina financeiramente quanto esse composto não vale? A substância foi desenvolvida a partir da combinação de dois compostos, a monoetanolamina, encontrada em shampoos de cabelo, e o ácido fosfórico, que é um conservante de alimentos. A fosfetanolamina já existe naturalmente no nosso organismo e no leite materno. Ela tem função estrutural de formar membranas celulares, mas também age em conjunto com o sistema defensor, reconhecendo células diferenciadas no nosso corpo. Já a cápsula tem função parecida. Depois de ingerida, a droga vai até o fígado, onde é metabolizada. Dali segue para a corrente sanguínea. Segundo os pesquisadores, ela atua como um sinalizador de células cancerosas. Dessa forma, são facilmente reconhecidas pelo sistema imunológico, que logo entra em ação, atacando-as em um processo chamado de apoptose, ou seja, a morte programada das células doentes. Com a
proposta de um tratamento inovador para uma das doenças que mais mata no mundo não demorou até que os cientistas fossem procurados por milhares de pessoas em busca da cura. Em 2008, a equipe passou a distribuir as cápsulas de graça a pacientes terminais. Nós fazemos em torno de 50 mil cápsulas por mês. E todas elas iam embora. E aí os resultados começaram a aparecer. E aí isso cresce num tamanho que ninguém segura. Eu não via, como eu via resultados quase sempre, que os pacientes traziam. Olha, doutor, como eu estava. Olha como eu estou. Dois atestados. Não, mas o médico te liberou? Não, não liberou. E aí? Vou embora para casa, não quero nem saber. Eu estou curado. Esses resultados te surpreenderam ou o senhor já esperava por isso? Não, eu já tinha tido alguns médicos no hospital dizendo que era muito alvissareiro. Que esse teste era um teste bastante positivo. Relatos, assim, espontâneos, tá? Não que a gente entrega a cápsula em troco de algum exame, alguma coisa assim. Não, a gente entrega não. Eles entregavam as cápsulas, mas porque o paciente ia buscar. Porque a gente tinha certeza de que não ia fazer mal, se não fizesse bem, tá? E os pacientes não voltavam reclamando. José Luiz foi um desses pacientes. Diagnosticado com câncer nos ossos e depois metástase no pulmão, ele passou por cirurgias e sessões de radioterapia durante 2 anos. Para seguir o tratamento, os médicos recomendaram uma quimioterapia. Aí minha esposa falou, mas doutor, a gente vem ouvindo até agora que o caso dele, a quimioterapia tem uma resposta muito baixa. Ele falou, pois é, mas é a única alternativa que a medicina convencional tem e é essa que nós temos a oferecer. Mas pelas redes sociais ele teve o primeiro contato com a fosfoetanolamina e depois de muita pesquisa decidiu arriscar. A princípio até não haviam ainda argumentos fortes que aquilo iria funcionar. Minha família a princípio falou, olha, eu acho melhor você ir na quimioterapia. Eu falei, não, eu vou na fosfoetanolamina. Então foi uma decisão pura e simplesmente minha, pessoal. José Luiz tomou as pílulas durante 35 dias. A surpresa veio com um exame de tomografia. O que aconteceu nessa nova tomografia? Os 3 nódulos novos que surgiram no pulmão que eu tinha acabado de operar diminuíram 35%, o outro 40%, outro 42%. Então o exame comprova que os nódulos diminuíram de tamanho, só tomando a fosfoetanolamina. Como o composto não tem aprovação de órgãos competentes e, portanto, não pode ser tratado como medicamento, a USP decidiu barrar a produção e distribuição das cápsulas. Por meio de uma portaria, a universidade determinou que a expedição e distribuição das drogas com finalidade medicamentosa só poderiam ser feitas depois da apresentação de licenças e registros. E para obter a aprovação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina que primeiro o composto seja testado em laboratório e em animais, roedores e não roedores. Caso todos os resultados sejam favoráveis, na próxima etapa começam os testes clínicos em seres humanos, divididos em 3 fases. Cada uma dessas fases devem ser aprovadas pelos órgãos competentes, como o Comitê de Ética e Pesquisa, a Comissão de Ética em Pesquisa e a Anvisa. Mas é aí mesmo que nós entramos, que nós estamos pedindo. Nós pedimos desde 2008 testes clínicos. É aí que nós não estamos com briga com ninguém, nós não estamos com discussão com o Ministério, nós estamos pedindo somente aquilo que o Ministério diz que tem que fazer, testes clínicos. Faltam realmente testes clínicos em seres humanos. E é isso que a gente vem pedindo, e vem pedindo assim, exaustivamente. No entanto, a Anvisa informou que não há registro concedido ou pedido de registro da fosfoetanolamina. E ainda ressaltou que também não há em curso qualquer avaliação de projetos para fins de pesquisas clínicas envolvendo seres humanos. Porque até hoje nem os estudos pré-clínicos foram conclusivos ainda. Então nós vamos ter que começar essa pesquisa praticamente do zero, para depois dos ensaios clínicos a gente poder tomar uma decisão. O doutor Davi Wip está aqui do meu lado. Nós tivemos uma reunião com o governador do estado, Geraldo Alckmin, que ele está defendendo que após os ensaios, os ensaios de nível 1, a gente possa liberar essa droga como um efeito, uma droga como uso compassivo. O
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou que está trabalhando para atender aos pedidos de urgência dos pacientes terminais e também pretende dar prosseguimento aos testes e estudos. O Poder Judiciário nós não temos como interferir, mas a legislação federal, ela permite ao governo federal, ao Ministério da Saúde, liberar, fazer uma exceção através do uso compassivo, desde que o médico solicite o medicamento e o paciente assuma a responsabilidade. Então ele diz, olha, eu assumo a responsabilidade, aí você pode liberar antes da substância virar remédio, ou seja, ter a sua aprovação pela Anvisa. Então nós pedimos 3 coisas para o governo federal, o Ministério da Saúde e para a Anvisa. A primeira, o uso compassivo. O governo libere para os pacientes que quiserem, que têm pressa, que assumem a responsabilidade, para que eles possam tomar. Segundo, nos autorize a fazer a fase 1 e 2, que é a fase de segurança e eficácia, aqui nos nossos hospitais do Estado. Nós já vamos tratando os pacientes, eles já vão tomando. E terceiro, nós faremos o tratamento e vamos fabricar o medicamento, a substância na FURP lá de Américo Brasiliense. Então estamos aguardando, porque tudo depende aí da área federal. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia reforça a necessidade dos testes clínicos para o uso da substância. Nós somos abertos a toda e qualquer substância e brigamos para que sejam aprovadas drogas que ajudem o tratamento do câncer nos pacientes. Acontece que, em relação a essa droga em específico, a gente não tem nenhum estudo que comprove sua eficácia e, mais ainda, não temos nenhum estudo que nos redima ou que nos deixe tranquilo em relação aos seus efeitos colaterais. Mas o próprio Dr. Gilberto Chieri se garante que o produto passou por todos os testes. Segundo ele, os trabalhos seguiram as regras que se aplicavam à época do Ministério da Saúde, antes que as pesquisas passassem a ser reguladas pela Anvisa. Começou tudo direitinho no hospital, fazendo dados clínicos, reserva de segurança, método de dose toxicológica, tudo isso foi feito. O senhor fez os testes clínicos? Não, eu não poderia nunca fazer. Um hospital fez e um médico com convênio que tinha entre a universidade e o hospital. Então não é que não foram feitos, não foram entregues. O interesse, porque não foi entregue, não é para mim que você tem que perguntar. Teria que perguntar no próprio hospital. Só que mesmo sem garantias das autoridades brasileiras, cientistas e pacientes travaram uma batalha para que a fosfoetanolamina seja reconhecida e adotada. O caso foi parar na justiça. Muitos pacientes decidiram entrar com ação com pedido liminar para ter acesso imediato às pílulas. Assim, a USP recebeu em pouco tempo cerca de 4.000 liminares e foi obrigada a fornecer o produto para atender às determinações judiciais. Decidiu-se, que ela seria feita a entrega mediante requisição judicial. Acabou também acontecendo de haver uma avalanche de processos e esses processos acabaram então deferindo a entrega e muitos pacientes conseguiram efetivamente receber. Mas hoje, por força de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, essas entregas acabaram sendo suspensas. No mês passado, outra reviravolta. O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão do fornecimento da substância em todo o território paulista. Ao julgar o recurso, o desembargador afirmou não ser prudente a liberação da fosfoetanolamina sem as necessárias pesquisas científicas. A partir daí, a USP teve de continuar atendendo às demandas judiciais dos outros estados, mas foi obrigada a barrar as distribuições em São Paulo. Essa discussão ainda será bastante longa no sentido de que não vai parar com certeza aqui no Tribunal de São Paulo, mas vai com certeza atingir o Supremo, como aliás já atingiu, temos aí uma primeira decisão do ministro Edson Fachin, que determinou que num caso específico de uma paciente se conseguisse fazer a entrega desse medicamento. Enquanto isso, pacientes se manifestam na internet e nas ruas, pedindo a liberação da substância. De um medicamento para uma outra doença que atualmente não tem cura. Depende de uma decisão mais política do que jurídica, do que técnica.
né? E aí é nessa decisão política do Tribunal de Justiça que a gente tenta sensibilizá-los, né? E inclusive solicitando apoio de outras autoridades governamentais que possam também influenciá-los positivamente, se oferecendo para solucionar o problema. Bernardete é uma das pacientes que está com a liminar travada na Justiça Paulista. Diagnosticada com câncer de mama em 2012, hoje ela sofre de metástase nos ossos. Para os médicos, a doença de Bernardete não tem cura. Por isso, antes de descobrir a fosfoetanolamina, a analista de sistemas vinha passando por tratamentos paliativos. Tudo mudou quando ela e a filha, que é médica, encontraram informações na internet sobre a tal pílula do câncer. Quando ela chegou à conclusão, ela falou: mãe, cheguei a duas conclusões. A primeira é que essa substância é uma substância endógena e que ela não deve trazer consequências negativas para você. A segunda é que tem uma chance de dar certo. O que você quer fazer? Eu falei: filha, a morte eu já tenho. Eu vou tentar a vida. Em setembro, ela entrou com um pedido de liminar e teve acesso a 120 cápsulas, entregues pelo correio. Comecei a fazer uso e continuei com o meu tratamento normal e rotina dia a dia. Quando foi o 4º dia de uso, eu esqueci de tomar as minhas medicações para dor, meus analgésicos. E quando foi mais ou menos umas 10 horas, eu falei: nossa, eu não tomei remédio da dor. Eu falei: mas eu tô sem dor. Eu não vou tomar, vamos ver até onde vamos sem isso. E não tomei mais, desde aquele dia. Para chegar a esse resultado, Bernardete toma 3 cápsulas por dia, a cada 8 horas. Dosagem recomendada pelo químico que desenvolveu a substância. A preocupação é que o frasco já está ficando vazio. Então esse potinho aqui vai dar para 20 dias, né? E depois disso, o que você pretende fazer? Bom, eu pretendo usar todas as armas que estão disponíveis legalmente, né? Os nossos advogados já estão fazendo todos os recursos cabíveis na ação. Nós estamos tentando de todas as maneiras negociar a habilitação das liminares. Eu vou usar de tudo que todas as armas que Deus me der para isso. O esforço de todos que lutam para conseguir o composto é motivado principalmente pela dor, pela angústia e pelo sofrimento que a doença traz. Aos 57 anos, Reinaldo descobriu um câncer no pulmão. A quimioterapia diminuiu em 70% o tamanho dos tumores, só que agora a doença estacionou. Por isso, o mecânico também quis entrar na justiça para tentar um tratamento diferente. Eu assumo total responsabilidade. Eu sei até onde eu posso chegar. Se o efeito for contrário, eu me arrisco a fazer isso. Eu estou fazendo isso por mim. Ninguém está fazendo por mim. Então, sabe, isento o governo, isento qualquer autoridade, sabe. É a chance que o senhor tem, é assim que o senhor enxerga? Sim. Caroline parece forte, só que descobrir um câncer no ovário aos 15 anos de idade mudou a vida dela por inteiro. Para mim foi muito difícil, porque assim, eu parei minha vida, né? Eu parei de trabalhar, eu se afastei em 2013, eu tive depressão, tentei se matar, fiquei 24 dias na psiquiatria do HC e até hoje eu não consigo continuar a minha vida. Então as pessoas não sabem a dor que eu estou passando, só eu mesma. Estou perdendo a vida também, gente, que esperança! Eu preciso, gente! Por que você está tão desestimulada com esse tratamento tradicional do Instituto do Câncer? Porque o que acontece? Há 6 anos na luta, já fiz 3 cirurgias e não tenho uma resposta. Então, assim, existe a cura, só que eles ganham muito dinheiro, né?
para isso. Então eles não querem liberar a cura. Então eu tô cansada, eu tenho 20 anos, tô começando a vida agora e não resolve nada. Já não posso ser mãe mais porque o câncer contaminou tudo, eu tive que tirar tudo. Então assim, eu já não acredito mais em químio, rádio, nada. Você entrou com alguma ação para conseguir essa pílula? Consultei um advogado, que eu tenho um advogado. Quando ele foi entrar com ação, já não dava para entrar mais, que foi proibido. E mesmo sem a aprovação da Anvisa, mesmo com toda essa polêmica em volta dessa pílula, você arriscaria e gostaria de tomar? Sim, claro, tem que tentar, né? Se você não tomar, você não vai saber o resultado. Marília enfrenta um linfoma, câncer no sistema linfático, e faz sessões de quimioterapia. Para ela, só o tratamento já é um sofrimento à parte. É difícil, dói os ossos, é complicado. Eles falam que a quimio é boa, que a quimio vai te ajudar, mas e os efeitos colaterais? Que às vezes são irreversíveis, as pontas dos dedos elas ficam dormentes, você perde toda a sensibilidade da mão, do pé. É difícil, é complicado. Por isso, e também para defender a causa de todos os pacientes, Marília luta a favor da fósforo. Mas Renato Meneghello lembra que a substância deveria ser usada com cautela. Não deve-se abrir ela para todas as pessoas. Tá? Não deve-se falar que não deve-se fazer rádio, não deve-se fazer químio. Jamais foi falado isso. Tá? O paciente tem que fazer a radioterapia, tem que fazer a quimioterapia, tem que seguir os protocolos da medicina atual, tá? E usar a fosfetanolamina somente em último caso. Tá? Somente para aqueles pacientes que estão fora de condição terapêutica. O prefeito de São Carlos viu dentro de casa os efeitos da substância e apoia a pesquisa, os testes e o uso. Partindo do Dr. Gilberto, que é um PhD, é um professor de química, respeitadíssimo no meio acadêmico da São Carlos e meu amigo há 30 anos, e os casos que eu tenho acompanhado, inclusive o tratamento que minha mamãe fez dos 52 até os 79 anos com o produto dele, com resultados altamente positivos, vencendo o câncer no seio, vencendo o câncer no pulmão, vencendo o câncer nos ossos e depois morreu de infecção hospitalar. Então eu acredito na seriedade do professor Gilberto. A prefeitura, ela, como não tem a Anvisa aprovação, a prefeitura não pode receitar no nosso sistema, pelo Sistema Único de Saúde, pela rede pública. Mas eu pessoalmente, enquanto cidadão, enquanto conhecedor do processo, enquanto engenheiro, e sabendo do mecanismo genético que a fosfetanolamina provoca contra a célula cancerígena, eu tenho que aplaudir e apoiar e dizer que se o Gilberto Scheres vivesse nos Estados Unidos, na Europa ou no Oriente, ele seria prêmio Nobel. No Brasil existe gente competente, no Brasil existem cientistas competentes. A gente vai mostrar isso para o mundo ainda. O mundo inteiro vê. Por que nós não vemos? O governador de São Paulo, que também é médico, se encontrou com o Gilberto Chierici e disse que ficou impressionado com as pesquisas desenvolvidas por ele. Eu não tenho os resultados, nem sou especialista e nem tenho os resultados. Mas o depoimento das pessoas que eu ouvi são extremamente importantes, né? Depoimentos de melhora do estado clínico, de não ter mais dor, de regressão tumoral. O que nós temos que fazer agora é cumprir o regramento para poder ter segurança. O Ministério da Saúde disse em nota que está empenhado em apoiar a realização de estudos clínicos e a produção da fosfetanolamina e criou um grupo de trabalho para apoiar as etapas do desenvolvimento clínico do medicamento. O grupo conta com o apoio da Anvisa e deverá contar com o apoio do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, e da Fiocruz. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação também está colaborando com as ações e deve investir R$10 milhões para os resultados. Só que todo esse processo leva tempo, e tempo é o que os doentes de câncer menos têm. O ministro da Saúde, estive com ele, está extremamente interessado, deixei com ele por escrito. Nós já estamos com todo o protocolo pronto. Se o governo federal disser ok, o ICESP já começa. Nós já desenhamos um estudo, é um estudo no qual a segurança da medicação será avaliada e será feita a inclusão de pacientes em 10 braços diferentes, com 10 tumores diferentes. Porque tratar todos os tumores ao mesmo tempo, isso poderia ser algo negativo para a medicação. Porque se mostrar inativo em algum tumor, ainda pode ter atividade em outro.
E nestes 10 braços, nós de uma maneira muito rápida poderemos demonstrar se a medicação tem pelo menos 20% de atividade, que é um patamar mínimo para que uma medicação de tratamento de câncer seja incorporada, seja aceita. Aos 42 anos, o irmão de Ana Maria enfrenta uma metástase no peritônio, com cuidados paliativos. Em uma corrida contra o relógio, a família, que aguarda a resposta do pedido de liminar feito em São Paulo, está com pressa e pede uma posição rápida das autoridades e da justiça. A última opção de muitas pessoas, e que as pessoas estão morrendo esperando essa substância chegar às suas mãos. Pessoas jovens, pessoas mais velhas. Por que não deixar elas optar por isso? Por que? Façam as análises, sigam fazendo tudo que tem que ser feito, que eles acham que tem que ser feito. Mas deixem as pessoas seguirem tomando essa substância. Deixem ela tentar ter a única opção que elas têm. Por que não? Vai deixar a pessoa morrer? Você devia pegar um desses laboratórios que tem muitos no estado, que estão em grande parte ociosos, para sintetizar a fosfamina e distribuir na rede pública. Está cheio, tem SUS, tem não sei quem mais. Por mim, eu punho um balde assim, cheio de saquinho. Cada um vai pegando. Opa, devolve, se pegou muito. Eu acho que essa é a brincadeira que tem que ser feita. A polêmica que envolve a criação da fosfoetanolamina sintética não é à toa. A descoberta da cura do câncer poderia salvar mais de 8 milhões de vidas todos os anos. Muitos acreditam que estamos perto. Os nossos pesquisadores descobriram uma forma que a célula cancerosa se comportem como nós queremos, que ela se suicide por apoptose, que o próprio sistema imunológico as elimine do organismo sem nenhum efeito colateral. Eu tomei, tenho cabelo, tenho unhas dos pés. Você não teve nenhum efeito colateral? Nenhum efeito colateral, nenhum. Muito pelo contrário, mais exposição. Outros acham que ela já está aqui. Você realmente acredita que a fosfoetanolamina pode trazer uma cura para o câncer? Olha, eu gostaria que as pesquisas desmentissem isso. Até lá, o réu é inocente até que se prove o contrário. Eu acredito, sim, que a fosfoetanolamina pode trazer a cura do câncer. E alguns pensam que, por mais que ela ainda não cure, pelo menos vale a pena tentar. Vale a pena lutar por ele. A pessoa não vai ter grandes gastos, né, como um frasco de medicamento, de quimioterapia, que custa, sabe, para muita gente não tem nem condições de fazer, né? Fica caríssimo. Ela é a esperança de vida. Pelo menos a esperança de vida. Que ela não cure o câncer. Que ela melhore a qualidade de vida de quem está acamado, de quem está sofrendo, quem está sentindo a dor da alma. Que ela melhore 20% só. Ela já está fazendo muito mais do que qualquer quimioterápico comercial que está aí no mercado. E qual será a opinião do pai da fósforo? Se eu disser isso, eu sou cínico. Eu vou dizer para você, como eu digo cientificamente, a probabilidade é enorme. De tudo que tem aí, eu acho que é a grande chance dela. Agora, eu seria pretensioso de dizer, não, é definitivo. O que eu vi durante todo esse tempo, eu poderia afirmar isso. Mas eu prefiro ser mais humilde. Tá? Tá bom. Vai esperar. Vou esperar.